Abra comigo a sua Bíblia lá no Evangelho de João, no capítulo de número 11. Esse ano eu estou pregando na igreja, para quem vem pela primeira vez, nos milagres de Jesus. Eu prego nos domingos e nossos pequenos grupos estudam os milagres de Jesus durante a semana. E, obviamente, eu não lerei o texto todo, porque o milagre está no capítulo todo. É a ressurreição de Lázaro. Mas nós leremos a palavra do Senhor a partir do versículo de número 19. Eu vou me focar na mensagem hoje nos versículos 19, do versículo 25 a 27. Mas eu vou ler a partir do versículo 19 com você, e depois eu vou ler do 39 ao 46, só para que a gente entenda melhor o contexto. Eu vou colocar esse celular no modo avião, já está? Ótimo. Todo mundo encontrou? Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Vou ler a partir do 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Todos vão ler comigo agora, do 25 ao 27. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E para que entendamos um pouco melhor o milagre, nós vamos ler a partir do 39, eu lerei, preste atenção. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora! Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Vamos orar ao Senhor uma vez mais. Pai, toda a glória seja dada ao teu santo e excelso nome. Tu és o Deus Todo-Poderoso, Pai. Tu és o Deus que nos amou antes da fundação do mundo e enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário e pagar os nossos pecados. Pai, nós te agradecemos porque, ó Pai, a tumba não pôde deter o nosso Senhor. Mas no terceiro dia o anjo do céu baixou, a pedra ele rolou, o Espírito, a vida no Cristo soprou, da morte o Senhor Jesus se levantou. O nosso Rei está vivo, ele ressuscitou. E nós damos toda a glória a esse bendito Senhor, porque sabemos que porque ele ressuscitou, ele também nos ressuscitará no último dia. Ó Pai, enquanto esse dia da ressurreição não chega, dá-nos a consciência, Pai, de que nós temos a plenitude da vida em Cristo Jesus. Porque ele mesmo disse de si que é o caminho, a verdade e a vida, Pai. E que ninguém vai a ti, Pai, senão por ele. E o próprio João disse dele, na eternidade, quando criava todas as coisas, que a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, ele é a própria vida. Então, Pai, eu quero te pedir que nessa manhã, a presença do Senhor Jesus aqui seja graciosa e perceptível. Que ele mesmo caminhe no meio da igreja. Que a graça dele inunde o nosso coração. E que nós sejamos reavivados, porque o nosso Senhor é a própria vida. Fala conosco.
Abençoa-nos, Senhor. Ó Deus, traz restauração aos corações desta manhã. Traz pessoas de volta ao primeiro amor. Traz, Deus, ó Pai, o teu povo de volta a ti. Que haja salvação na tua casa. Fala conosco, Deus, e nos abençoa nessa manhã. Nós oramos clamando em nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Uma das experiências mais impactantes, irmãos, que eu tive no ministério, aconteceu quando eu era pastor na capital federal. Deus me deu a bênção de batizar um irmão que se opunha ao evangelho e foi convertido a Cristo quando lutava contra um câncer. O doutor tinha lhe dado 6 meses de vida e, pela graça de Deus, aquele irmão viveu 3 anos e 6 meses. E ele não gostava que a sua mulher frequentasse a igreja. Mas no meio do câncer, Deus o converteu. E num dia tremendamente impactante, depois que nós o evangelizamos, e ele foi discipulado por uma missionária da igreja, ele entrou de cadeira de rodas e eu batizei diante do púlpito. Momento marcante. E alguns meses depois, Deus o chamou para a glória. E pouco antes dele morrer, ele me telefonou e disse: pastor, por favor, vem aqui em casa, eu estou morrendo. E eu fui para a casa dele antes do culto de quarta-feira. E às 19 horas, aquele irmão me disse: pastor, nem a morfina alivia a minha dor, eu estou morrendo de dor. Eu disse: irmão, você está morrendo. Ele: pastor, eu sei disso. E eu perguntei para ele: você está preparado, irmão, para se encontrar com o Senhor Jesus? Ele disse: pastor, é o que eu mais quero. Essa noite eu vou me encontrar com o meu rei. E ele me agradeceu, pediu que cuidasse da família dele naquele dia e agradeceu a Deus pelo privilégio de ter ouvido de Cristo Jesus por meio da nossa boca. Eu orei, disse a ele: eu falo com o meu rei o tempo todo, mas você vai estar com ele hoje, dá um abraço dele para mim, hein? E fala para ele que eu estou esperando a vinda dele. E quando eu estava pregando no culto na quarta-feira, às 20 horas, alguém liga para a igreja dizendo que aquele irmão faleceu. O corpo dele tombou aqui, mas o espírito dele está com o rei na glória. E nós os veremos outra vez, porque nós estaremos no céu, e no último dia, Cristo nos ressuscitará. Nesse texto que lemos nesta manhã, queridos irmãos e irmãs, nós vemos o Senhor Jesus ressuscitar a seu amigo Lázaro, depois de 4 dias que ele está morto. Marta e Maria mandam avisar que Lázaro estava enfermo. Era um dia de caminhar do lugar em que Jesus estava. Mas havia uma superstição entre os judeus que até o 3º dia, um homem podia ressuscitar por intervenção de qualquer profeta. Para ressuscitar do 3º dia em diante, era somente com a ação do próprio Deus. E Jesus quer revelar que ele é o próprio Deus. Então, quando elas mandam chamar, o mensageiro já tinha caminhado um dia, no meio do caminho, Lázaro já tinha morrido. E Jesus falou que essa enfermidade não era para a morte, era para a glória de Deus. Ele esperou mais 2 dias. Depois de 2 dias ele veio para ressuscitar a Lázaro. E nós vemos o final da cena, o desfecho, quando o Senhor manda rolar a pedra e Marta diz: Senhor, já cheira mal há de 4 dias. E Jesus diz para ela: eu não disse para você que se você crer, você verá a glória de Deus? E Jesus brada: Lázaro, vem para fora! E ainda bem que ele disse Lázaro, porque se ele só dissesse vem para fora, todos os mortos tinham se levantado naquele momento. Ele falou: Lázaro, vem para fora. E Lázaro é ressuscitado, irmão. E esse é o último milagre de Jesus antes da sua morte impactante para a vida de todo aquele povo. Mas, como não é possível, por causa do tempo, expor todos os versículos deste capítulo nessa manhã, eu quero me focar no diálogo de Jesus com Marta, quando ele vem ao encontro delas. Quando Jesus se aproxima, Marta fica sabendo, ela diz para o Senhor: Senhor, meio que reclamando, meio que sentida, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que tudo quanto o Senhor pedir ao Pai, Ele vai te conceder.
Marta era mais cabeça, né? Era teóloga. Maria era coração na ponta da chuteira. E Jesus fala para ela, seu irmão vai ressuscitar. E ela já tinha raciocinado tudo, ela disse, não, eu sei que no último dia meu irmão vai ressuscitar. E Jesus então diz para ela do íntimo, eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. E ele pergunta para ela se ela crê. E ela termina dizendo que acredita que ele é o próprio Cristo, o Filho de Deus. Ao olhar para essa expressão de Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, nós vemos Jesus mais uma vez dizendo que ele é Deus. Ele usa aqui o nome com o qual Deus se revela a Moisés. Eu sou. Eu sou significa que Deus é autoexistente, significa que Deus é eterno, significa que Deus é infinito, significa que Deus é imutável. Ontem ele é, hoje ele é, amanhã ele é o mesmo. Ele não foi criado por mãos, ele é o todo-poderoso Deus. Quando Jesus diz, eu sou, ele está dizendo que ele é o próprio Yahvé. E ele diz para ela, eu sou a ressurreição. Ele não só é aquele que ressuscita, mas é aquele que vai ressuscitar no último dia e aquele que nos ressuscita na alma na hora em que nós convertemos. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus é a própria vida. Não há verdadeira vida fora de Jesus. Nós, no sentido espiritual, desfrutamos da vida eterna, que é a comunhão íntima com o Senhor. Mas o próprio Paulo, pregando em Atenas, diz que nele nos movemos, somos e existimos. Não há verdadeira vida fora do Senhor Jesus. Ele é a própria vida. E nessa manhã o Senhor vai falar conosco e vai nos mostrar o que acontece quando Cristo é a nossa vida. O que acontece quando Cristo é a nossa vida. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. O que acontece quando Cristo é a nossa vida. Em primeiro lugar, o nosso texto diz que quando Cristo é a nossa vida, nós temos vida após a morte. O que acontece, pastor, quando Cristo é a nossa vida, temos vida após a morte. Olhe comigo, versículo 25. Vamos ler todos juntos, irmãos, versículo 25, vamos lá. Disse-lhe Jesus, vamos lá? Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quando Cristo é a nossa vida, temos vida após a morte. Se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, meu jovem, seu único Senhor e Salvador, pode ser até que você morra. E a palavra morte significa separação. A alma separa do corpo. O corpo vai para a terra. Mas se você crê em Cristo Jesus, o seu espírito vai para Deus. E você continua vivo, desfrutando de comunhão íntima e maravilhosa com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus disse, irmãos, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Em João 4, João diz dele, a vida estava nele, a vida era a luz dos homens. E ele diz que esta é a vida eterna, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, teu Filho, a quem enviaste. Conhecer é ter um relacionamento de intimidade. Vida eterna é ter intimidade com Deus, é ter intimidade com Jesus, que é o Salvador, o Messias, enviado pelo Pai. Quando Cristo é a nossa vida, irmãos, nós temos vida após a morte. Então, talvez alguns me dizem assim, pastor, então, quando a gente morre, a gente fica dormindo até o dia da ressurreição. Eu falei, não é essa a mensagem bíblica, não. Quando você morre, o seu corpo vai para a terra, mas seu espírito vai para Deus e fica vivo lá, na presença do Senhor, adorando o Senhor, tendo comunhão com Ele, esperando o dia da ressurreição. Pastor, prova isso para mim. Se você der uma olhada comigo em Apocalipse 6, de 9 a 11, quando se abre o quinto selo, você vê os crentes que estão no céu vivos, orando ao Senhor para que Ele vingue os homens que os mataram e manifeste logo a sua glória, retornando a este mundo. O texto diz, quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam, clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra?
Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como eles igualmente o foram. Então, se você crê em Cristo Jesus, irmão, e tomba aqui, o seu espírito é recebido no céu pelo Senhor, que morreu por você. Imagine entrar nos jardins maravilhosos, onde o perfume é mais doce que todos os outros, aquele lugar onde as flores são mais belas que as outras, onde o pomar mostra frutas gloriosas, e você ouvir do rei: seja bem-vindo, bendito do meu Pai, para as moradas eternas que eu preparei para você. Se você crê em Cristo Jesus, ainda que você morra, você viverá. A palavra diz que Deus não é Deus de mortos, Ele é Deus de vivo. Você tomba aqui, seu corpo vai para a terra esperando o dia da ressurreição, mas o seu espírito está vivo, em comunhão íntima com o Senhor. É tanto assim que no final de 1 Coríntios 15, Paulo diz, de 51 a 54, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. Nosso corpo, nós os que estivermos vivos, seremos transformados em glória. Mas aqueles irmãos que morreram, estão vivos no céu, serão ressuscitados primeiro, num corpo glorificado. Então, meu querido amigo e irmão, se você tem a consciência de que se você crê em Cristo, ainda que você morra, você viverá, não viva desesperado com medo da morte. Não tenha medo de dificuldades. Não viva angustiado dizendo: ai, o que vai me acontecer amanhã? Ó vida, ó tristeza, ó azar. Não faça isso. Você custou o sangue do eterno Filho de Deus. Ele te comprou com o seu sangue na cruz. E na palavra dele, ele diz que nunca ninguém jamais arrebatará você das mãos dele. O próprio apóstolo Paulo termina dizendo em Romanos 8, pois eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada tira você das mãos do Senhor Jesus. Se Cristo é a sua vida, confie nele, deleite-se nele, alegre-se nele, na certeza de que, ainda que você morra, viverá. E nada na sua vida acontece por acaso, porque o Filho de Deus te amou e deu a vida na cruz para te salvar. O que acontece quando Cristo é a nossa vida, temos vida após a morte. Que você confie no Senhor e descanse na grande salvação que Ele te deu em Cristo Jesus. Mas talvez você me pergunte, querida, pastor, o que mais acontece quando Cristo é nossa vida? Quando Cristo é nossa vida, temos vida após a morte. Mas quando Cristo é nossa vida, não morremos eternamente. Quando Cristo é nossa vida, não morremos eternamente. Vamos ler versículo 26. Versículo 26. Eu vou ler uma vez, a igreja a segunda vez. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Vocês, vamos lá? Até aí. Não, só até o eternamente. Segura aí. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Jesus agora, além de dizer que você tem vida após a morte, ele diz que você não passa pela morte eterna.
Se você está vivo hoje e crê em Jesus, você não vai passar pela morte eterna. A morte eterna, irmão, é o inferno. É o lago de fogo e enxofre. É o lugar no qual será lançado todo aquele que rejeitou o Filho de Deus como seu único Senhor e Salvador. Todo aquele que rejeitou a graça e a bondade de Deus para com a sua vida, que não se arrependeu dos seus pecados e não creu em Cristo Jesus. Jesus está dizendo que todo aquele que vive e crê nele não vai morrer eternamente, não será lançado no lago de fogo de enxofre, não será lançado no inferno, não passará a eternidade debaixo da ira de Deus. Querido amigo e irmão, quando Cristo é nossa vida, nós não morremos eternamente. Nós não só temos a vida eterna, mas podemos ter paz de que não seremos jogados no inferno da ira de Deus. Em Lucas 16, Jesus conta uma história maravilhosa. Ele conta a história do rico e do Lázaro. Ele diz que certo homem era extremamente rico. À noite, provavelmente, eu prego nesse texto sobre o que é o inferno, lá no Mackenzie 6:30. Mas esse homem era tremendamente rico. Ele se vestia como um rei. Púrpura era a roupa dos reis. Ele tinha um manto, irmãos. Ele se vestia como um rei. E ele amava tanto a sua riqueza que ele se coisificou. O texto nem fala o nome dele, ele era o homem rico. E diz que na porta da casa dele morava um mendigo. Um homem chamado Lázaro, que desejava comer das migalhas do rico e o rico não lhe dava nada. E a situação de Lázaro era tão ruim que Lázaro vivia com feridas do corpo. E os próprios cães da rua vinham lamber-lhe as chagas e as feridas. Lázaro creu em Jesus, o rico não. A palavra de Deus diz que quando Lázaro morreu, ele foi para o céu, no texto é chamado de seio de Abraão. O rico, porque não creu no Senhor, foi lançado no inferno. E numa única vez, por causa da parábola de Jesus, num lance, aquele homem está no inferno, atormentado pela chama em tormentos, ele olha para o céu, a Bíblia diz, e vê Lázaro no seio de Abraão, ou seja, na presença de Jesus, e ele vira para o pai Abraão, que simboliza o próprio Deus, diz: pai Abraão, eu estou atormentado demais dessa chama. Ele ainda acha que ele pode dar ordem no Lázaro, ele não entendeu nada. Ele fala assim: manda o Lázaro aí, molhar a ponta do dedo dele numa água e botar aqui na minha boca, porque eu estou atormentado nessa chama. Preste atenção que ele não se arrepende, no inferno ninguém se arrepende, ele só quer alívio. E aí, então, querido amigo e irmão, o Senhor vira para ele e fala assim: meu filho, você recebeu os bens da sua vida, e Lázaro os males. Agora você está aí no tormento, né? Lázaro creu no Senhor e Lázaro está aqui na bênção. E de repente, o Senhor vai falar para ele: e tem outra coisa, o abismo entre nós é grande demais, ninguém passa daí para cá, e ninguém pode passar daqui para lá. Aí ele vai, irmão, sai com uma sem pé nem cabeça, dizendo o seguinte: então, pai Abraão, manda lá Lázaro voltar, como se espíritos pudessem voltar. A Bíblia ensina que não podem. Ao homem está permitido morrer uma só vez e depois disso o juízo. Então é o seguinte: manda Lázaro voltar e pregar para a minha família, para que eles não venham para esse lugar. E o Senhor diz para ele o seguinte: eles têm Moisés e os profetas, a palavra de Deus. Se eles não creem em Moisés e os profetas, eles não vão acreditar nem que alguém volte dos mortos. Mas é impressionante perceber, irmão, que a Bíblia fala de um lugar de ira. Um lugar do qual ninguém pode sair. Um lugar no qual o pecador não vai se arrepender. Um lugar no qual ele receberá a ira do Deus eterno contra o pecado. Eu não gostaria que nenhum dos meus amigos fosse para esse lugar. E é por isso que eu prego o Evangelho. Porque eu sei que quem se arrepender em Cristo e crer em Cristo Jesus não vai ser jogado nesse lugar. Eu gostaria de lhe perguntar hoje: nós não sabemos até quando estaremos vivos. Se você tombar hoje, você vai para o céu ou vai para o inferno? Não adianta me dizer que inferno é a história da carochinha. Há muitos pastores moderninhos aí que andam querendo rasgar a Bíblia e não estão nem aí com o temor de Deus e com a sua palavra, dizendo que não há inferno. Isso é tolice. Tolice. Porque é falar contra a palavra de Deus. Nós não podemos zombar de Deus nem de sua palavra. Se você morrer hoje,
vai para o céu ou vai para o inferno? A palavra de Deus nos conclama a que nos arrependamos dos nossos pecados. A palavra diz que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que você se arrependa dos seus horríveis, feios e tristes pecados nessa manhã. Amém, meu irmão? Que você confie que Deus mandou Jesus morrer por você. Então você será declarado justo pela fé no tribunal de Deus. Porque Deus te amou e mandou o Filho dele para morrer na cruz do Calvário, para pagar os seus pecados. O que acontece quando Cristo é a nossa vida? Temos vida após a morte. Não morremos eternamente. Aleluia! Nós não seremos jogados no inferno, mas nós passaremos a eternidade na presença de Deus. Jesus Cristo é a sua vida. Você já recebeu o perdão de pecados? Você já recebeu a bênção da vida eterna? Você está perdoado no tribunal de Deus? Mas talvez meu nobre regente me pergunte nessa manhã: pastor, o que acontece quando Cristo é nossa vida? Em último lugar, meu nobre regente, o texto nos diz que cremos no Senhor Jesus. O que acontece quando Cristo é nossa vida? Cremos no Senhor Jesus. Versículo de número 27. Vamos ler todos juntos. No final do 26, Jesus pergunta para Marta: crês isto? Vamos com a confissão de fé dela e nossa, vamos lá? Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Que bonito, irmão. Vamos ler de novo a resposta dessa mulher, vamos lá? Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Marta reconhece que Jesus é o seu Senhor, Ele é o soberano. Ela não o chama meramente de Rabi, ela o chama de Senhor. Sim, Senhor. Eu tenho crido, ela diz, eu confio que tu és o Cristo. O Cristo, irmão, é o Messias, o ungido, o rei prometido que ia libertar o seu povo. Mas ela diz mais, ela crê que Cristo é o próprio Deus. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Essa expressão Filho de Deus significa que Jesus tem a mesma natureza de Deus Pai. Significa que Ele é o próprio Deus, feito homem, sem deixar de ser Deus. Ela crê em Cristo como seu Senhor, ela crê nele como o Messias prometido, ela crê que Ele é o próprio Deus que veio ao mundo para salvá-la. Ela disse, sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Marta confessa que crê em Cristo Jesus, e é por isso, irmão, que ela recebeu a vida eterna, porque ela crê que Ele é o Filho de Deus, porque nesse evangelho a palavra diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ah, querido irmão, o próprio Paulo também diz em 1 Timóteo 2,5 que há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ele é o mediador, Ele é o Senhor, Ele é o Rei da glória, Ele deu a vida na cruz para pagar os nossos pecados, Ele recebeu o mar da ira de Deus que eu merecia sofrer no inferno. Quando bradou, está consumado, rasgou-se o véu do santuário, nossa dívida foi paga. E gente de cada raça, de cada tribo, de cada cor de pele, de cada língua, de cada sexo, de cada nação, que se arrepender e crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, receberá o perdão de pecados, receberá a vida eterna e terá a paz com Deus. Querido amigo e irmão, você pode crer que Jesus te amou. Se você crer, você será perdoado de todos os seus horríveis, feios e tristes pecados. Você terá paz com Deus, terá salvação, terá a vida eterna. Certa vez, irmãos, na Universidade de Cambridge, os professores de história da religião discutiam acerca de qual é a diferença do cristianismo com outras religiões. Porque nas outras religiões as pessoas fazem boas obras. Em outras religiões as pessoas também se abstêm de ofender os seus deuses. E eles debatiam e não conseguiam chegar a um denominador comum. Até que passava pelaquela sala do debate o grande literato C.S. Lewis. E perguntaram para ele, Lewis, qual é a diferença do cristianismo para as outras religiões? Ele falou, simples.
graça. Graça. Porque em todas as outras religiões você tem que fazer alguma coisa para agradar o seu Deus e aplacar a sua ira e ser salvo. Mas no cristianismo você não precisa fazer nada. Porque Deus te amou e te dá a salvação pela graça. Basta você crer em Jesus e você recebe a salvação. Ao final dessa mensagem, então, eu gostaria de que você pensasse comigo acerca da sua situação diante de Deus. Imagine que você está, irmão, nesse exato momento, aí na sua consciência, num tribunal. E senta-se na cadeira do juízo meritíssimo dos meritíssimos, Deus o Todo-Poderoso. E você está agora no banco dos réus, e se levantam para acusar você um corpo de promotoria muito forte. Lá está o mundo que tentou te seduzir e foi testemunha de suas falhas. A sua natureza pecaminosa que também te acusa dia e noite. E o chefe da equipe de promotoria é Apolion, Abadon, o inimigo das nossas almas, Satanás. E ele se levanta no meio do tribunal e diz: meritíssimo dos meritíssimos, Deus eterno, todo-poderoso Senhor, eis que esse homem diz que é seu servo, mas ele tem mentido, ele tem adulterado, ele traiu a esposa. Essa mulher diz que é tua serva, mas é a maior fofoqueira da igreja, se envolveu com o estelionatário, diz que te ama. Ó todo-poderoso Deus, se és justo juiz, derrama sobre ela a tua ira, ela não pode mais sobreviver. E eu e você vamos afundando no banco, dizendo: agora eu estou perdido, eu estou acabado. Mas de repente se levanta do seu lado o seu advogado, que tem a melhor de todas as credenciais. Ele não estudou nem Harvard, nem Princeton, nem Yale, nem na USP, nem no Mackenzie. Mas ele é um justo, ele não tem pecado algum. E ele diz: meritíssimo dos meritíssimos, soberano juiz, a quem eu chamo de Pai. É bem verdade que este homem e esta mulher são acusados pelo diabo e são culpados de tudo que se lhes acusa e muito mais. Porque Satanás não pode ler o que lhes vai na mente, mas eu e você, Pai, sabemos o que lhes vai no coração. Verdadeiramente eles são culpados. Mas, Pai, tu disseste que me darias todos aqueles que se arrependessem de seus pecados e crescem em mim. E este pecador se arrependeu e creu, Pai, que tu me enviaste ao mundo. E eu dei a vida na cruz para pagar os pecados dele. Pai, agora ele é meu. E por causa da minha obra, Pai, eu peço que tu o justifiques. E nesse momento você crê em Cristo. E Deus, o Todo-Poderoso Pai, toma o seu martelo no tribunal e diz: eu te declaro inocente. Eu te declaro justo pela fé no meu Filho, Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Nenhuma condenação há para você. Se você se arrepender dos seus pecados hoje e crer em Cristo Jesus, você vai ser declarado justo pela fé no tribunal de Deus. Você vai ser adotado como filho de Deus. Você será perdoado de todos os seus horríveis, feios e tristes pecados. Hoje Deus te dá a maior oportunidade da sua vida. Que você diga: Deus, me perdoa dos meus pecados. Eu quero entregar minha vida a Cristo Jesus. Assim então, você poderá dizer que Cristo é a sua vida e você terá vida após a morte. Não morrerá eternamente e crerá em Cristo Jesus. Jesus disse: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Você quer receber a bênção da vida eterna? Você quer receber o perdão de pecados? Amém? Diga: Jesus, hoje eu me entrego em tuas mãos. Eu creio que tu és o Filho de Deus. Eu creio que tu és o meu Salvador. Que Jesus seja a ressurreição, a vida, o significado da tua vida, que Ele te encha de vida, que Ele encha a tua vida da presença dEle. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.